Em 19 de abril de 1882, na pequena cidade gaúcha de São Borja, vindo de uma família rural, nasceu Getúlio Dornelles Vargas, um dos maiores brasileiros que já nasceram até os dias de hoje. Com 16 anos, ele já tinha virado um soldado, e ficou por 5 anos no serviço do 6º e 25º Batalhão de Infantaria. E se graduou como um sargento, e em 1904, ele se matriculou na Faculdade Livre de Direito do Porto Alegre, que hoje é a UFRGS. Quando ele se bacharelou em Direito, trabalhou inicialmente como promotor, mas depois voltou à sua cidade natal. Na época, a orientação de Getúlio era o positivismo, que é a filosofia que o conhecimento científico é o único conhecimento válido, e o castelismo, que foi a corrente política instituída por Júlio do Castilho no Rio Grande do Sul, que Getúlio na época apoiava. Como um castilhista, Getúlio via a vida pública dele como uma missão, algo que foi imposto a ele, para satisfazer os interesses nacionais e da consciência coletiva. E em 1909, ele se elegeu deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. E o povo gostou tanto dele que ele foi reeleito em 1913. Mas ele renunciou, como um protesto às ações do governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros. E eu te aconselho a lembrar desse cara, por causa que o fim dele é lindo. Mas Getúlio voltou em 1917, sendo novamente reeleito em 1919 e 1921. E em 1922, ele já era o líder do Partido do Rio Grande do Sul na Assembleia dos Representantes. Getúlio era conciliador. Ele diminuiu os conflitos entre os partidos do Rio Grande do Sul, principalmente os do PRR com o Partido Federalista do Rio Grande do Sul, que depois viraria o Partido Libertador. Lembre-se desse partido aqui, que é importante para depois. E em 1923, ele foi chamado para concorrer como deputado federal. E obviamente por ser superior a todo mundo, ganhou, e se tornou líder da bancada da Gaúcha no Rio de Janeiro. E no final de 1926, assumiu o Ministério da Fazenda, e fez uma reforma monetária durante o governo de Washington Luiz. Mas já em 1927, ele voltou para o Rio Grande do Sul, e foi eleito como governador, terminando com os longos 30 anos que o merda do Borges tinha governado. Getúlio teve seu mandato previsto para terminar em 1933. E quando Getúlio deixou o cargo de ministro da Fazenda, o presidente Washington Luiz elogiou ele, elogiando principalmente a honestidade e o quão íntegro dos seus deveres ele era. E quando ele tomou posse do estado do Rio Grande do Sul, é relatado que ele imediatamente botou toda a administração da polícia para fora, e os coronéis desapareceram, por causa que ele começou a empregar gente sem se importar de que partido era, apenas ligando se era competente ou não, dando mais liberdade de partido pro povo. E em 1930, depois de Washington Luiz declarar seu sucessor, que também era paulista, assim quebrando a República Café com Leite, já que a política era um presidente mineiro e depois um paulista, ainda alternando de um pro outro. E então, lembra do Partido Libertador? Como uma revolta contra isso, ele se juntou com um partido de Getúlio e formou a Aliança Liberal, que procurava o total fim da República Oligarca, com um sistema opressivo de governadores e coronéis. E a eleição de 1930 veio. E Getúlio perdeu para Júlio Prestes. Getúlio com 742 mil votos e Júlio Prestes com 1 milhão. E se você se perguntou por que de ter tão poucos votos, é por causa que nessa época só homens alfabetizados poderiam votar. E em 1930, o vice de Vargas, João Pessoa, foi assassinado pelo seu adversário político. E essa foi a porra da gota d'água para a Aliança Liberal. Além de ter uma eleição fraudada, ter um dos seus membros chaves morto pela oposição. Então foi aí que, em 1930, no Palácio do Catete, foi dado poder para Getúlio Vargas como presidente do governo provisório. E então, agora que o maior brasileiro na época tinha o poder supremo sobre o país na mão dele, ele fez aquilo que ele fazia de melhor, e começou a modernização do país, e criou novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria, Comércio e o Ministério da Educação e Saúde. E para melhorar com a economia, majoritariamente afetada com a Grande Depressão de 1929, ele começou com sua política de valorização do café, que era basicamente queimar os sacos de café para aumentar o preço. Ele também criou a Lei da Sindicalização, que vinculava os sindicatos ao presidente, assim tendo que ganhar por popular para fazer suas decisões. Política essa que ficou conhecida como populismo. Ele também nomeou interventores federais, que eram pessoas escolhidas da confiança dele para governar o país, assim fazendo os governadores corruptos e oligarcas perdessem o poder, perto do presidente. Ainda mais com ele derrubando a antiga Constituição, que separava os poderes. Agora todos os poderes estavam juntos, e na mão dele.
E é óbvio que tanto poder na mão de um homem tão foda resultou na raiva e desgosto da escória da época. Os oligarcas, barões do café paulistas, que eram a antiga elite e que, para tentar ganhar poder de novo para cometer seus atos corruptos e egoístas, usaram a desculpa de autonomia e arquitetaram uma revolta armada, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, onde São Paulo se revolta e tinha como plano rapidamente conquistar o Rio de Janeiro, com até alguns militares do Rio de Janeiro e Minas Gerais e Rio Grande do Sul apoiando a Revolução. Mas Getúlio foi ainda mais rápido, isolou o Estado e terminou com a Revolução rapidamente. Mas só para ter certeza que uma merda daquelas jamais aconteceria de novo, ele convocou uma assembleia e aprovou a Constituição de 1934, que trazia coisas como voto às mulheres, diversos direitos trabalhistas e o voto secreto, que fudia totalmente com o antigo sistema, onde eles controlavam os votos. Então começaram a ter eleições. E é óbvio que Getúlio Vargas ganhou com 70% dos votos. E adivinha quem era o opositor dele? A porra do Borges. Aquele merda que era o antigo superior de Vargas no Rio Grande do Sul. Um tirano arrombado. Mas continuando, o Brasil nessa época também viu a subida de partidos extremistas, como a Ação Integralista Brasileira, defensores de um fascismo só que sem o aspecto de raça, por razões óbvias. Os integralistas não foram muito problema. Eles praticamente só ficaram lá por uns 8 anos sem fazer porra nenhuma. Mas também tinha a Aliança Nacional Libertadora, que eram comunistas, patrocinados pela própria União Soviética. E esses comunistas viam Getúlio como um problema nos objetivos falhos deles, já que Getúlio era bem anticomunista. Então os comunistas formaram uma rebelião, chamada de Intentona Comunista, que foi derrubada bem rapidamente. Então, para fortalecer a direita brasileira, os integralistas começaram a espalhar rumores de que os comunistas iriam fazer uma revolução muito mais sangrenta do que essa, e estavam preparando para fazer algo muito maior. Isso criou um pretexto para o fortalecimento de Estado em 1937, onde Getúlio criou uma nova Constituição, criou o glorioso Estado Novo, fechou o Congresso Nacional e criou o Tribunal de Segurança Nacional. Os prefeitos passaram a ser escolhidos pelos governadores, que eram por sua vez escolhidos pelo próprio Getúlio Vargas, como pessoas de confiança dele. E mais uns direitos trabalhistas como o salário mínimo, carteira de trabalho e justiça trabalhista, só para calar a boca dos comunistas. E indo para a Europa, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista no controle de Adolfinho derrubou diversos navios comerciais brasileiros no Atlântico, com seus U-boats. E a pedido popular, o Brasil declarou guerra ao eixo. E foi criada a Força Expedicionária Brasileira, FEB, que o símbolo ironicamente representa a frase: é mais fácil uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil participar na Guerra da Europa. E o principal feito dessa força foi a campanha na Itália, que foi... de fato incrível. Mas no fim da guerra, enquanto glorioso na Europa, no Brasil as coisas estavam... Ocorreu-se em 1943 o Manifesto dos Mineiros, onde os mineiros queriam redemocratização do Estado. E depois do movimento ganhar força cada vez mais por 2 anos, Getúlio, percebendo que um golpe era inevitável, renunciou, voltando a ter eleições. Felizmente ele não foi exilado nem nada, e ainda foi eleito em 1956 como senador do Rio Grande do Sul. Mas depois do povo brasileiro ter um gostinho de como era o Brasil sem Getúlio, em 1950, agora como presidente eleito, durante o segundo governo, Getúlio já não estava tão bom quanto ele era antes, com as únicas coisas realmente boas sendo esse período, sendo a criação da Petrobras, assim criando um monopólio estatal sobre o petróleo e protegendo o Brasil das grandes empresas estrangeiras. Pena que no futuro ela seria tão corrompida. Junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é uma empresa pública que serve como principal instrumento para que o governo do Estado apoie setores sociais, econômicos, ambientais, através de financiamento e empréstimos.
e Getúlio também voltou com grande parte dos ministros antigos. Mas só isso. De resto, a segunda administração dele foi extremamente polêmica, e veio num tempo de crise no Nordeste, com uma seca. E Getúlio também demitiu o Ministério do Trabalho, João Goulart. Sim, aquele João Goulart que você está pensando. E Getúlio estava recebendo muita pressão da imprensa. E na madrugada de 5 de agosto de 1954, ocorreu o atentado da Rua Toneleiro, onde em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi assassinado Rubens Florenz da Força Aérea, e feriu no pé Carlos Lacerda, jornalista que fazia forte oposição a Getúlio. E o atentado foi atribuído a duas pessoas, que faziam parte da guarda pessoal de Getúlio, chamada pelo povo de Guarda Negra. E esse atentado criou uma crise gigantesca no Brasil. E 3 dias depois, foi desmantelada e extinta a Guarda Negra. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela madrugada até hoje, mas pelo fato da imprensa na época já estar indo contra Getúlio, só fez a oposição dele fortalecer ainda mais do que já estava antes, com até baixos assinados para ele renunciar. E essa crise levou que em 24 de agosto, durante a madrugada, Getúlio Vargas se suicidasse. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. E antes de ele se matar, ele escreveu uma carta final. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem eu fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do meu povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Dou o primeiro passo para sair da vida e entrar na história. Um dia depois do suicídio, na rua saíram milhares de pessoas para dar um último adeus ao pai dos pobres. Chocadas com o que ouviram no noticiário, retratos de Getúlio foram distribuídos para o povo, e Carlos Lacerda fugiu do país com medo de ser perseguido. De fato, aquilo que Getúlio escreveu e entrar para a história estava correto, pois o legado de Getúlio jamais será esquecido até os dias de hoje, como um dos melhores líderes que o Brasil já teve, e o presidente que mais fez pelo Brasil.